E se existisse um mapa que não levasse a um tesouro enterrado, mas sim para dentro da nossa própria alma? É exatamente isso que a gente vai decifrar aqui. Um mapa secreto que junta duas tradições milenares, a alquimia e a cábala, e que revela uma conexão, olha, surpreendente. Pra gente começar, vamos quebrar uma ideia muito comum. Sabe, quando a gente pensa em alquimista, logo vem a imagem daquele sujeito tentando transformar chumbo em ouro, não é? Mas e se a famosa pedra filosofal não fosse um objeto de verdade? E se fosse um código para algo muito mais profundo? Algo interno. Para pensar nisso, o que a alquimia e as letras sagradas do hebraico têm em comum? Parece que são mundos distantes, né? Mas hoje a gente vai decodificar uma conexão muito profunda entre essas duas tradições místicas, revelando um verdadeiro mapa da realidade que elas compartilham. Então, vamos lá. Para começar, é fundamental entender uma coisa sobre alquimia. A famosa grande obra não era sobre literalmente transformar chumbo em ouro para ficar rico. O verdadeiro objetivo era muito mais profundo. Era sobre refinar a alma humana. Um processo simbólico de autotransformação. E para a gente entender essa transformação, primeiro precisamos olhar para os três pilares, os três princípios fundamentais que, para os alquimistas, compunham absolutamente toda a realidade. E aqui está o pulo do gato. Atenção, não estamos falando dos elementos químicos da tabela periódica, ok? Nada a ver. Pense neles como forças universais. O mercúrio é o espírito que une tudo. Já o enxofre e o sal são as duas grandes forças opostas, o masculino e o feminino, que dão um start na criação. O mercúrio, ou quinta essência, é a fonte de tudo. É a essência divina, o espírito que conecta cada coisa no universo. É basicamente o ponto de partida de onde os outros dois princípios vão surgir. E é exatamente aqui que a ponte com a cabala fica super clara. Certo. Então, como é que esses alquimistas viam a realidade? Eles enxergavam tudo através de uma lente com três princípios básicos. Nomes famosos, como Paracelso, por exemplo, ensinavam que absolutamente tudo no universo, de uma simples pedra até um pensamento, era uma combinação dessas três essências. É importante guardar bem essa trindade: espírito, alma e corpo. Agora vamos fazer uma pausa no laboratório do alquimista e dar uma olhada num outro mapa. Um mapa bem antigo que, à primeira vista, parece ser outra coisa completamente diferente. Essa é a árvore da vida da Cabala, um diagrama cósmico que se propõe a mapear tanto a estrutura do universo quanto as profundezas da alma humana. E essa frase famosa, essa máxima hermética, ela captura perfeitamente a essência da árvore da vida. Ela ensina pra gente que o universo e nós mesmos somos espelhos um do outro. O macrocosmo e o microcosmo, sabe? Eles dançam no mesmo ritmo. A estrutura toda da árvore se apoia em três grandes pilares. À esquerda, a gente tem o pilar do rigor, que é associado ao feminino, a forma, a estrutura. À direita, o pilar da misericórdia, que representa o masculino, a força, a energia. E, o mais importante, bem no centro, o pilar do equilíbrio, que harmoniza os outros dois. Uma força feminina que estrutura, uma força masculina de energia e um princípio central de equilíbrio. Isso não lembra alguma coisa que a gente acabou de ver? E aqui, é bem aqui que a gente chega no coração do nosso mapa secreto. Esse é o momento em que os mundos da alquimia e da cabala, que pareciam tão distantes, de repente se encaixam e se mostram como duas faces da mesma moeda. Prepare-se, porque aqui vem a grande síntese. Olha só a simetria perfeita desse mapa. O mercúrio da alquimia, o princípio do espírito, se alinha direitinho com Keter, a coroa, que é o ponto mais alto da árvore da vida. O enxofre, aquele princípio masculino, energético, corresponde a Chokmah, a sabedoria. E o sal, o princípio feminino que dá estrutura, encontra seu par perfeito em Binah, o intelecto. Isso não é só uma coincidência, gente. É um sistema de correspondências de uma precisão assim impressionante. Mas calma, a história não acaba nessa trindade. A partir desses três princípios primordiais, a criação começa a se desdobrar no mundo que a gente conhece. Vamos ver agora como essa trindade dá origem aos 4 elementos clássicos que todo mundo conhece: fogo, água, terra e ar. A lógica aqui é pura poesia, na verdade. O enxofre, com toda aquela sua energia masculina, naturalmente gera o fogo. O sal, com sua natureza feminina e material, dá origem à água e à terra. E o mercúrio, o espírito que conecta tudo, se manifesta como o ar,
que é o elemento que permeia e une todas as coisas. E do mesmo jeito que a alquimia tem seus 4 elementos, a Cabala também tem a sua própria estrutura de 4 partes. O nome sagrado de Deus, conhecido como Tetragramaton. As 4 letras dele, Yud, He, Vav, He, não são só sons. Cada uma delas simboliza um nível fundamental da própria criação. Esse esquema nos mostra a jornada completa da criação, do início ao fim. Tudo começa com Yud, associado ao fogo, lá no mundo das ideias puras, a primeira faísca. Daí, desce para Ré, a água, onde a ideia ganha uma forma intelectual, tipo um projeto. A jornada continua com Vav, o ar, no mundo das emoções, que dá paixão e movimento para esse projeto. E, finalmente, aterrissa na segunda Ré, a Terra, no mundo físico, onde a ideia vira realidade. É o caminho completo, do pensamento até a manifestação. Mas acima desses 4 elementos, os sábios antigos diziam que existe um quinto, a quinta essência, o espírito. Ele não é um elemento como os outros, mas é a própria fonte de onde tudo nasceu, lembrando a gente que, por trás de toda a diversidade do mundo, existe uma unidade fundamental. Então, o que a gente tem aqui é um sistema incrivelmente coeso, uma fusão elegantíssima de 2 grandes tradições. Mas, vamos ser sinceros, o que tudo isso, alquimia, cabala, pilares, elementos, tem a ver com a nossa vida hoje, em pleno século XXI? A resposta é tudo. Isso aqui não são só artefatos de museu. A alquimia e a cabala podem ser vistas como mapas atemporais, super sofisticados da mente humana e do universo. São, no fundo, ferramentas para a gente entender a nós mesmos e o nosso lugar no mundo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se este mapa tão antigo realmente descreve a jornada da alma em busca de se conhecer melhor, em que ponto do mapa cada um de nós está agora? Então, o ponto crucial aqui é que esses elementos não são só substâncias físicas. Eles são vistos como os estados fundamentais da realidade, os blocos de construção de tudo que existe. Agora a gente chega no coração de toda essa síntese. É aqui que os 4 elementos aparecem codificados dentro do nome mais sagrado da Cabala. Estamos falando do tetragrama, o nome de 4 letras, Yud, He, Vav, He. Ele é considerado tão sagrado que a pronúncia exata se perdendo tempo é um grande mistério, e ele representa o próprio processo da criação. E olha que interessante, os textos cabalísticos explicam que as 4 letras do nome divino não são aleatórias, não. Elas nascem, elas emanam diretamente daquelas 3 letras-mãe que a gente viu, que representam os princípios primordiais. Bom, isso nos traz ao símbolo final, aquele que amarra tudo, um mapa que serve tanto para o cosmos lá fora, quanto para a alma aqui dentro. É a árvore da vida da Cabala. Ela integra todos esses conceitos que a gente conversou, os princípios, as letras, os elementos, num diagrama único super elegante. E ele funciona como um mapa do universo e, ao mesmo tempo, como um guia para o nosso crescimento pessoal. É um único sistema, profundo e totalmente integrado para entender a realidade. E toda essa sabedoria antiga nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o universo é um reflexo da nossa alma, então será que a tal grande obra da alquimia não é, na verdade, a grande jornada para decifrar e refinar esse mapa que existe dentro de cada um de nós?